Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Opinião Espírita, né? O nosso bloco aqui do canal, que é o estudo do livro Opinião Espírita, de autoria espiritual de Emmanuel e André Luiz, né? Uma parceria também na psicografia, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? E esse livro, como eu sempre repito no começo dos vídeos, tem uma característica de sempre pegar um trecho, um ensinamento da codificação, né, a cada capítulo para fazer as suas dissertações, né, para que André Luiz e Emmanuel dê a sua opinião espírita. Eles se baseiam sempre em um ensinamento da codificação, né, da codificação espírita, né, da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E a lição de hoje, que fica por conta de André Luiz, né, no capítulo 25, a lição é do Livro dos Médiuns, do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, que é o capítulo de dissertações espíritas, né? Esse capítulo é bem interessante, que ele tem uma série de dissertações espíritas, né? Inclusive dissertações boas, úteis, e também as chamadas dissertações apócrifas. Acho que o nome é esse, apócrifa, que são aquelas comunicações espirituais duvidosas, né? Então, está dando sinais de mistificação, por exemplo, né? De falsidade, né? E aí, e é chamada. Mas a comunicação que André Luiz usou para a lição de hoje é a 21, que é uma mensagem do espírito Fenelon, justamente orientando aqueles, né, que querem começar um trabalho mediúnico, né? Então ele fala assim, começar, na verdade, ele usa a expressão começar um grupo espírita. Então, assim, nesse período, começar um grupo espírita, sempre uma instituição espírita, começava com a reunião mediúnica, né? Invariavelmente. Tipo assim, eu nunca participei da fundação de um centro espírita, né? Não cheguei a participar, né? Então, não sei como hoje os centros espíritas começam, né? Eu acredito que tem muitos que começam, inclusive, com assistência social, né? Eu soube de um que começou com assistência social e depois que foi, né, se organizando, foi colocando os trabalhos mediúnicos, doutrinários, tal. Mas, invariavelmente, na história do espiritismo, sempre se começou mais com um trabalho mediúnico, com a reunião mediúnica. E assim era nessa época, né? Nessa época de Kardec, era assim que começava. Então ele fala, vocês querem formar um grupo espírita? E eu aprovo, porque os médios não podem ficar isolados, né? Eles têm que ser ferramentas úteis para a espiritualidade superior, né? E os médiuns agindo sozinho, né, sem o apoio de outras pessoas, fica mais propenso, veja, não é certeza, mas fica mais propenso à investida dos espíritos enganadores, né, dos espíritos inferiores, né. Então ele vai fazendo essa dissertação justamente dizendo que para formar um bom grupo mediúnico não precisa de grandes números, né. Ele fala nesse texto que é ao contrário, né, um número reduzido é melhor, né. Porque o grupo reduzido, a sintonia se faz mais tranquila. Num grupo grande, nem tanto. Tanto que até hoje os centros espíritas, pelo menos os que eu conheço, mantêm grupos mediúnicos com tamanhos razoavelmente pequenos. Não é que só possa uma meia dúzia de pessoas, né? Não é isso necessariamente. Mas não uma multidão, como se fosse uma palestra. Quer dizer, o trabalho mediúnico, ele normalmente não é aberto ao público, é um grupo fechado, formado, que entra para o trabalho depois de pelo menos de algum estudo relacionado a espiritismo, a mediunidade, sobretudo, né? E aí tal, tem-se um número considerável. Por exemplo, vinha participando da mediúnica, que eram 17 pessoas, né? Tem umas um pouco maior, que pode chegar até 25, 30, mas não muito grande, né? E também assim, depende também da sintonia. De repente, né,
A gente pode olhar que nem sempre quantidades seja o determinante. Você pode ter um grupo de 10 pessoas pouco sintonizadas também, né? Então, o mais importante é a sintonia no trabalho, na tarefa a se executar, né? E ele fala assim, e quando você chama muitas pessoas, podem ir pessoas incrédulas, né? Que vão lá mais para se desfazer do trabalho. Você pode, como diz assim, pode ir pessoas apenas curiosas de ver o fenômeno e, como não tem compromisso nenhum com o aprendizado, depois desqualificar o trabalho, né? Serem zombeteiros. E principalmente a formação de um trabalho, de um grupo espírita, né, é mais importante que se tenha, como Fenelon, né? Estou reproduzindo aqui o pensamento dele, que se tenha mais a questão moral, né? O desenvolvimento, a reforma moral como proposta principal. E em segundo lugar, o fenômeno. O fenômeno é importante, que é através dele que os espíritos se manifestam. Mas a reforma moral é mais importante. Porque se for apenas por causa de fenômenos, vai atrair muitos curiosos sem grandes compromissos com o trabalho mediúnico e que podem vir até depois a se desfazer do trabalho, como se diz, né? Pode até, ele usou uma expressão aqui que eu não estou lembrado agora, né? Que pode, não acreditarão e que rirão de vós, né? Ele diz isso, né? E se unicamente pessoas dignas de apreço se encontrarem entre vós, muitos talvez não acreditem, mas vão respeitar. E tendo o respeito, se forem respeitosos, mas não acreditarem, podem se retirar ou continuarem observando e aí a partir da observação começar a acreditar, né? Quando realmente perceber a veracidade das comunicações e seus conteúdos, principalmente moralizantes, podem até se convencerem e realmente adquirirem o conhecimento espírita, né? Então, ele fala então que aconselha realmente formem um grupo espírita, formem um grupo mediúnico, mas cuidado com os exageros, com os excessos e se preocupem mais com o direcionamento moral do grupo e menos do que com a parte fenomenológica que se faz espontaneamente, né? Então, basicamente, essa mensagem do espírito Fenelon é essa, né? Essa formação de grupos mediúnicos. E aí André Luiz, né, baseado nesse texto, no capítulo 25, chamado Práticas Estranhas. Olha, quer dizer, André Luiz vai fazer essa opinião espírita dele, Práticas Estranhas, né, esse texto baseado nesse conteúdo de Fenelon, né? Então, André Luiz começa assim. O que ele quer dizer por práticas estranhas? Veja que Fenelon, na mensagem, se refere ao excesso, né? Excesso de pessoas, ao excesso de curiosos, né? Que não é bom que sejam pessoas, um grupo, né, mais reduzido, mas mais compromissado, né, focado além dos fenômenos também na reforma moral. E aí André Luiz, baseado nisso, vai falar sobre práticas estranhas dentro, né, dos meios espíritas. Quer dizer, ele vai dissertar além da questão dos curiosos, simplesmente, né, que foi feito por Fenelon. Então ele começa dizendo assim: muitos companheiros, sob a alegação de que todas as religiões são boas e respeitáveis, julgam que as tarefas espíritas nada perdem por aceitar a enxertia, quer dizer, você enxertar, colocar, das práticas estranhas, a simplicidade que lhes vige a base, lisonjeando indebitamente situações e personalidades humanas supostas capazes de beneficiar as construções doutrinárias do espiritismo. Então, André Luiz já começa aqui falando, né, que muitas pessoas colocam a ponto de respeito aos diversos tipos de pensamentos religiosos, né? Então coloca-se prática estranha, né, e comprometendo a base simples que é o espiritismo, porque o espiritismo tem que ser feito de forma simples, acima de tudo, né? A simplicidade. E ele fala sobre a questão das personalidades, sobre o que eu estou entendendo, né? Aquelas pessoas que a gente meio que idolatra, né? que colocando eles no nosso meio, né? Eles vão beneficiar
as nossas construções doutrinárias, trazendo, assim, muitas vezes conteúdos estranhos, mas como eles são pessoas, personalidades, né, de destaque, isso vai ser bom, né, até para, sei lá, encher a casa, vamos dizer assim, né. E eu vejo, inclusive, no movimento espírita, muito palestrante com ideias bem estranhas, né, mas que são acolhidos e são pessoas procuradas constantemente para continuar a fazer palestras, continuar a fazer seminários, essa coisa toda, né? Então, fica aí a reflexão. Isso só no primeiro parágrafo. Ó. Continuando. No entanto, examinemos sem parcialidade a expressão contraditória de semelhante atitude, analisando na lógica da vida. Então, ele vai fazer comparações com outros setores da vida, né, em que certas práticas não são colocadas, quanto mais nas práticas espíritas, né, nas práticas, nas instituições espíritas. Quer dizer, se são adequadas em outras práticas, quanto mais nas práticas espíritas. Então eles dizem, criaturas de todas as plagas dos universos são filhas do Criador e chegarão um dia à perfeição integral, né? Evolução espiritual. Mas, no passo evolutivo em que nos achamos, né, nós, não nos é lícito estar com todas, conquanto respeitemos a todas, de vez que inúmeras se encontram em experiências diametralmente opostas aos objetivos que nos propomos alcançar. Então, veja, colocar a pessoa dentro de um grupo espírita, sobretudo um trabalho mediúnico, que realmente não está sintonizada com as ideias espíritas, né, é um complicado, porque muitas vezes as ideias deles são opostas às ideias do espiritismo, né, frontalmente opostas. E hoje eu vejo, e se está se falando isso nessa época, esse livro aí, acho que ele foi publicado na década de 60, se eu não me engano, eu não lembro o ano agora. E hoje, se era assim nessa época, imagine hoje, né? Muita gente realmente se move dizendo até que a codificação está ultrapassada. A codificação está ultrapassada e colocam isso de uma forma, sabe? Bom, mas é isso. De uma forma assim, para eles, verdadeira, né? Então ele continua. Não existem caminhos que não sejam viáveis e todos podem conduzir a determinados pontos do mundo. Quer dizer, todos os caminhos levam a algum lugar, né? Agora não sei que lugares a gente quer chegar, né? Contudo, somente os viajores irresponsáveis escolherão perlustrar atalhos perigosos e desfiladeiros obscuros, espinheiros e charcos, no dédalo de aventuras marginais ao longo da estrada justa. Então, só se a pessoa for realmente irresponsável é que vai escolher um caminho pior, quer dizer, que vai dificultar, né? Já existem as dificuldades naturais do caminho, né, gente? E a gente ainda piorar, ainda procurar caminhos mais espinhosos por vontade própria, né? Em vez de você seguir uma estrada reta, procurar um caminho, né, que tenha espinhos, que tenha desfiladeiros, que tenha pântanos, já pensou? E muitas vezes nós fazemos isso na vida, né? A gente tem caminhos bons a seguir e escolhemos os caminhos tortuosos em muitos setores da vida. E também querem fazer isso nas lides espíritas, né? Em vez de seguir o caminho que a espiritualidade superior nos mostra, né, que é um caminho pensado, refletido, não, preferem outros caminhos para serem mais modernos, vamos dizer, mais descolados, vamos dizer assim, né? Cuidado assim, gente, eu falei até ontem no evangelho que eu participei, cuidado com o espiritismo popular, né? Existe agora um espiritismo popular, né, que não tem muito compromisso com os princípios espíritas, né? Os espíritas, os médiuns espíritas de internet, de Instagram, de Facebook, cuidado com esse. Na internet tem muito conteúdo bom de espírita. Aqui o exemplo, o canal Raciocínios Espíritas, né?
mas há outros conteúdos, né? Por isso que o mais importante, gente, é o discernimento, é o estudo do espiritismo, né, da codificação e dos livros, né, bons livros que são sintonizados com a codificação, e ter discernimento, né? Então aí a gente vai longe. André Luiz continua. Indiscriminadamente, os produtos expostos no mercado são úteis, mas sob a desculpa do acatamento que se deve a todos, não nos cabe e sem qualquer consideração para com a própria saúde. Quer dizer, você não vai pegar qualquer produto. A gente olha a data de validade, olha a qualidade do produto, não é verdade? Se é assim com o que a gente compra no mercado, por que não vai ser assim com as questões do trabalho espírita? Né? Comparação. Aí ele usa outro exemplo aqui. Águas de qualquer procedência liquidam a sede. Quer dizer, qualquer água mata a sede, gente. Está com sede, a gente bebe água. No entanto, com a desculpa de que todas são valiosas, não é aconselhável que se beba qualquer uma. A gente não bebe qualquer uma água. Pelo menos se a gente tiver, né, com o juízo no lugar, né? Não é aconselhável que se beba qualquer uma, sem qualquer preocupação de limpeza, a menos que a pessoa esteja nas vascas da sofreguidão, ameaçadas de morte pelo deserto. Quer dizer, a não ser que a gente esteja numa situação desesperadora, ou bebe aquilo ou morre. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem, mas normalmente a gente não bebe qualquer água. A gente procura beber uma água de qualidade, que esteja limpa, né? Então, se a gente procura isso para a nossa vida, por que não buscar a qualidade do que se faz nas lides espíritas, né? Principalmente no trabalho mediúnico, que tem uma gravidade maior de compromisso, né? Continua ele aqui. Sabemos que a legislação humana, obtida a custo de sofrimento, estabelece a segregação dos irmãos delinquentes. Segregação que ele fala, gente, é a prisão, né? Para o trabalho reeducativo, ou pelo menos deveria, né? Mas a gente vê o contrário. Vê as penitenciárias ser escolas de crime. Infelizmente na prática a gente vê isso, mas não é o que deveria. E os espíritos nos ensinam o que deve ser, né? Não muitas vezes o que é. Sustenta a polícia rodoviária para garantir a ordem da passagem correta, né? A nossa ordem nas estradas, né? A ordem à segurança. Mantém fiscalização adequada para o devido asseio nos recursos destinados à alimentação pública e cria agentes de filtragem para que as fontes não se façam veículos de endemias e outras calamidades que arrasariam populações indefesas. Então ele está falando da fiscalização até do transporte de alimentos, que é policiado nas estradas, para que chegue com qualidade, para que não chegue até... Engraçado, quer dizer, você vê, ele falou aqui em endemia, mas na nossa pandemia, muitas coisas que foram vigiadas foram justamente as estradas, os aeroportos, que é o ponto de entrada e saída, né? Para que não se tragam coisas que vá provocar ou aumentar os riscos e vamos dizer assim, os problemas ligados a essa pandemia que vivemos, né? E André Luiz está dando esse exemplo aqui, né? Quer dizer, tem-se todo esse cuidado nessas questões. E aí, comparativamente ao que se faz nas lides espíritas, né? E aí ele continua aqui. Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade... ele fala de novo, usar a palavra simplicidade de novo, que ele usou no primeiro parágrafo, né? Reflitamos nisso e compreenderemos que assegurar a simplicidade dos princípios espíritas nas casas doutrinárias, ou seja, nos centros espíritas, para que suas atividades atinjam a meta de libertação espiritual da humanidade, não é fanatismo nem rigorosismo de espécie alguma, porquanto agir de outro modo seria o mesmo que devolver olha que interessante, agir de outro modo seria o mesmo que devolver um mapa luminoso ao labirinto das sombras. Quem devolveria um mapa luminoso ao labirinto das sombras, gente? Né? Após séculos de esforço e sacrifício para obtê-lo, né? A gente tem séculos de esforço, né, para obter um conhecimento, obter algo, né, que liberte as nossas consciências, e a gente vai devolver isso para as trevas. Então ele fala, as casas espíritas devem manter
a simplicidade. Quando digo a simplicidade, não é a falta de profundidade, não. Estudar profundamente os princípios espíritas, assim, estudar e buscar vivenciar, né? Não só na casa espírita como fora dela, mas dentro de uma simplicidade, né? Dentro de sem precisar aqueles excessos, né? Ter cuidado com orgulho, com a vaidade, com teorias outras que não tem nada a ver com o espiritismo, que a gente pode até analisar a título de enriquecimento, né, de curiosidade útil, mas essas teorias não fazem parte, né, dos princípios da doutrina espírita, né? Os princípios da doutrina espírita estão sempre acima, já que é uma instituição espírita, já que é uma casa doutrinária do espiritismo, né? Que é a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, né? O consolador prometido por Jesus, para vir restabelecer as coisas, né? Trazer o cristianismo na sua forma primitiva, né? O cristianismo redivivo, e esclarecer o que não ficou claro, né? Porque ainda não tínhamos amadurecimento para compreender certos ensinamentos de Jesus, né? E aí ficaram aí as parábolas. Bom, aí ele continua, né? Após séculos de sacrifício para obtê-lo, né? A comparação do mapa luminoso. Como se também, a pretexto de fraternidade, fôssemos obrigados a desertar do lar para residir nas penitenciárias. Quem de livre e espontânea vontade, gente, ia deixar de morar na sua casa com a sua família para ir morar na penitenciária, né? Então você vamos dizer assim, você adulterar os princípios da doutrina espírita, né? Adulterar a simplicidade do que deve ser uma instituição espírita, é o mesmo que você fazer essas coisas, né? Você descartar um mapa luminoso no labirinto, procurar fugir do convívio do seu lar para outro convívio menos agradável, né? Penitenciário, o que quer que seja, né? Olha que chamada de atenção, né? André Luiz está nos dando, né? E Fénelon só nos falou dos curiosos no texto do Livro dos Médiuns, né? Que André Luiz botou como base aqui, né? Mas é muito mais, né? Os curiosos, quer dizer, o Fénelon foi bem econômico, mas tem toda essa questão de pessoas realmente descompromissadas com a doutrina e que muitas vezes estão lá à frente e sendo admiradas, sendo ovacionadas, né? Tenhamos cuidado, você, para não sermos um deles, que não adianta só observar as pessoas, né? A questão não é ficar apontando o dedo, né? Mas ter a questão de discernimento, de senso crítico, e termos cuidado, eu ter cuidado para eu não incorrer também, enquanto espírita, nesse tipo de coisa, né? Então vamos ter cuidado, né? Que a pior coisa é a gente acabar se tornando aquilo que a gente não acha bom. E aí continua. Continuando essa, né? A deixar o caminho certo para seguir pelo cipoal, quer dizer, você deixar o caminho certo, confortável, para, de livre e espontânea vontade, sem necessidade nenhuma, seguir pelo cipoal, pelo dentro da floresta, para se arranhar, para se machucar, para um animal feroz lhe devorar, né? Os mosquitos, pensa aí. Alargar o prato saudável, quer dizer, o bom rango, né? O prato saudável, para ingerir refeição deteriorada e desprezar a água potável por líquidos de salubridade suspeita. Quer dizer, você abrir mão da boa alimentação, da boa água, por alimentação deteriorada, pela água poluída. Quem é que faz isso de juízo perfeito que faz algo assim, né, gente? Juízo perfeito, ninguém. Então pensemos também assim na nossa atuação nas lides espíritas, né? Busquemos realmente a boa alimentação para o espírito, a água cristalina para o espírito, né? Que vai sim bater com as nossas imperfeições e tudo mais, mas aí faz parte, né, da evolução da nossa reforma íntima, que não é fácil. Não é fácil para André Luiz, que está nos dando essa dissertação, né? Quem leu os livros dele sabe, né? As dificuldades que ele passou, né? Mas mesmo assim está aqui nos chamando a atenção, nos ensinando, né, dando a sua opinião espírita, baseada aí nesse ensinamento da codificação. E por fim, o último parágrafo. Em doutrina espírita,
Pois seja compreensivo afirmar que é certo respeitar tudo e beneficiar. Perdão, gente. Em doutrina espírita, pois seja compreensível afirmar que é certo respeitar tudo, né? O respeito, né? E beneficiar sem complicar a cada um de nossos irmãos, né? Quer dizer, aquele faz praticar o bem, né? E ter o devido respeito por todos os nossos irmãos, de qualquer pensamento, qualquer segmento religioso, filosófico, ter o respeito, sim, de nossos irmãos, onde quer que se encontrem, né? Mas não podemos aceitar tudo e nem abraçar tudo, a fim de podermos estar certos. Então, nós respeitamos outras formas de pensar, sim, respeitamos, né? Mas o espiritismo tem a sua própria forma de pensar, então não pode aceitar tudo, né, como certo. A gente respeita, a gente pondera, mas a gente não aceita tudo, né? A gente tem que ter o nosso filtro doutrinário, né? Pelo menos nas atividades espíritas, nos centros espíritas, nas instituições espíritas que têm por objetivo iluminar as nossas mentes, nós temos que ter um filtro de não estar aceitando tudo, né? Respeitar, até comentar conhecimentos outros para ilustrar, para ampliar, mas ter a nossa base, que é a doutrina espírita, como o nosso farol principal. Há outros grandes conhecimentos dignos, há sim, claro, dentro da filosofia, da psicologia, há sim, claro. Mas o nosso farol é a doutrina espírita, ok? Os outros bons conhecimentos que tem, a gente acrescenta, né? Bem, Joana de Ângeles, ela acrescenta os conhecimentos da psicologia aos princípios da doutrina, né? Mas o farol maior, que ela está ali nos textos dela, é o espiritismo, né? E por aí vai. Então, assim, encerramos esse texto aqui, mais uma opinião espírita. Espero que vocês também, eu sempre digo, peguem um livro, né? Quem não tem um livro físico tem como baixar em PDF, né? É só procurar no Google. Façam a sua própria leitura, quer dizer, leiam a lição do Livro dos Médiuns, leiam um capítulo, façam a própria leitura de vocês, não fiquem só com as minhas palavras, tenham também, né, a sua visão aqui dessa opinião espírita de André Luiz. Ok, gente? E assim encerramos mais um vídeo, né? Aí quem segue aí o canal Raciocínios, quem não segue, começa a seguir, chegou agora, né? Quem segue aí, curte, compartilha, quem gostou, quem achou útil, né? E segue o canal Raciocínios Espíritas, além de seguir aqui no YouTube, segue também nas mídias para ficar sempre melhor informado, né? Tem o Instagram, o Facebook, né, meu amigo Flávio? E o Twitter do Raciocínios Espíritas. Então a todos um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.